E aí, galerinha, salve Maria Imaculada. Hoje eu vim fazer mais um vídeo. Peço desculpas também, que eu tinha falado para algumas pessoas lá nas minhas redes sociais, no meu Instagram, que eu ia postar o vídeo na sexta-feira, só que teve uns probleminhas aí, e daí não deu certo. Mas eu decidi transferir o vídeo pra segunda-feira, que é hoje, né? Então, vamos lá pro vídeo. Bem, gente, deixando bem claro que eu não vou colocar vídeos explícitos, nenhum tipo de vídeo aqui nesse vídeo, porque pode acabar desmonetizando. E não é isso que a gente quer, né? Pode dar problema e não é isso que a gente quer. Então, eu vou deixar alguns vídeos aqui na descrição, se vocês quiserem ir lá ver. E é isso. Então, gente, hoje eu vim contar um pouco sobre... Errei a palavra. Minha dicção já começou ruim. Hoje eu vim contar sobre A Paixão de Cristo, né? Não o filme, mas se vocês quiserem assistir o filme, eu super recomendo, porque, assim, gente, aquilo ali é um pouquinho mais próximo do que Jesus sofreu. Então, vão assistir, se vocês acharem. Eu vou tentar achar e vou colocar aqui na descrição. Se eu não colocar, é porque eu literalmente não achei. E eu espero que vocês consigam achar aí e colocar nos comentários. Mas, assim, gente, pra mim, não fica algo explícito. Porque eu já assisti, desde quando eu era criança, eu assisto esse filme. Então, já é, assim, normal pra mim assistir esse filme. Mas pra muitas pessoas pode ser um pouco forte e tal. Então, já deixo claro de antemão que o filme tem cenas de açoites, de sangue, tem cenas de crucificação, né? Então, tem essas cenas aí. Mas bora lá pra falar o que realmente aconteceu, coisas que muita gente não fala, como Jesus sofreu tudo por amor a nós. Bem, a primeira coisa que eu vou começar, né? Mas eu não vou me aprofundar, é que Jesus ele tinha o costume de ir pro Getsemane, que é o Horto das Oliveiras. O Horto das Oliveiras, falei errado. Mas enfim. E daí, tipo, ele foi, depois da ceia, depois do ato do lava-pés, ele foi com Tiago, João e Pedro lá pro Getsemane. Eu vou chamar de Getsemane, tá, gente? Apesar de minha dicção tá ruim, mas eu vou chamar de Getsemane. Eu vou chamar de horto, é mais fácil. E daí ele foi pro horto e ele pediu que os 3 apóstolos eles ficassem em vigia, em vigilância, em oração. Ah, mas porque ele queria que os apóstolos vissem se alguém chegasse? Não. Porque para eles não cair em pecado. Então, eu tinha bastante dúvida se era para chegar alguém, mas lendo a Bíblia, você já vai descobrir que não é isso. Jesus não está se referindo a isso. Então, ele vai numa distância razoável e ele começa a orar ao Pai. E nesse ato de orar ao Pai, ele entra em extrema agonia. Então, Jesus começa a suar sangue. Cientificamente, é comprovado que uma pessoa pode sim suar sangue. Isso se chama hematitrose. Ele é causado por extremo estresse, extrema ansiedade, extrema agonia. Então, gente, tá saindo barulho da minha gata? Se chama hematitrose e se dá quando as glândulas sudoríparas, que são as glândulas do suor, tem alguns pequenos vasinhos sanguíneos ali perto delas
e eles acabam se rompendo, fazendo com a pessoa literalmente sue sangue. Então, isso é comprovado cientificamente que realmente aconteceu. E a gente acreditaria se não fosse comprovado cientificamente, né? Porque é a nossa fé. Enfim, depois Jesus foi traído por Judas, foi levado para o templo para ser interrogado, foi acusado de blasfêmia, foi levado para Pôncio Pilatos, que não via crime nele. E naquela época os crimes era considerado crime quando a pessoa matava, quando a pessoa furtava, quando a pessoa fazia rebeliões. Então, Jesus não tinha nenhum desses que eu citei, que seria considerado um crime. Então, Pilatos não viu nenhum crime em Jesus. E daí descobriu que Jesus era galileu, mandou ele para Herodes, que era o rei da Galileia. Herodes também não viu crime nele. E daí depois ele voltou para Pilatos e Pilatos teve que fazer alguma coisa. Então, Pilatos mandou flagelar Jesus, porque o que os fariseus queriam mesmo era a morte de Jesus, a morte de cruz de Jesus. Então, e tipo, Pilatos falou assim, não tem crime, então como que eu vou crucificar alguém sem ter crime, sabe? Derramar o sangue de uma pessoa inocente. Mas ele falou que ia flagelar Jesus e depois ele ia soltar Jesus. Então Jesus foi flagelado. E agora eu vou explicar um pouquinho da flagelação de Jesus. Bem, Jesus, ele foi colocado, na verdade, toda vítima era colocada numa coluna baixa e era presa pelos pulsos. Então, a pessoa, ela ficava com as costas expostas, né? E deixando as costas expostas, poderia ali facilmente torturar a pessoa, né? Então Jesus ele ficou com as costas expostas e o flagelo usado em Jesus era um chicote que ele tinha várias tiras de couro e nas pontas eles amarravam ossos, chumbo, pedaços de metais. Então aquilo ali, se entrasse em contato com a pele, ela rasgava e podia até arrancar a pele. E foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus foi flagelado, teve o seu corpo totalmente dilacerado, né? Tem uma parte de São Lucas, se eu não me engano. Se eu não me engano, eu vou colocar aqui pra vocês. Que fala que Jesus, ele podia contar os ossos. Se eu não me engano, é. Foi falado no evangelho de ontem. Então, eu vou procurar e vou colocar aqui pra vocês. E, assim, gente, os soldados romanos, eles eram muito violentos. Muito, muito violentos. Então, assim, tipo, eles tinham muito ódio acumulado, principalmente por uma pessoa judia, principalmente por Jesus. Então, eles zombavam, eles cuspiam, eles humilhavam Jesus. E assim, os golpes normalmente eram 39 golpes por vítima. Tipo, uma vítima ela só podia receber 39 golpes. Só que a estimativa é que Jesus... Desculpa, gente, errei. Tô muito ansiosa. A estimativa é que Jesus recebeu 117 golpes por causa do chicote que tinha várias tiras e dilacerava o corpo. E assim,
essa parte do açoite, ela podia causar tremores no corpo, ela podia causar desmaios. Alguns estudiosos dizem que pessoas até não chegavam à morte de cruz, porque ela morria ali no flagelo mesmo. Então, Jesus, ele foi muito forte, muito forte. E daí depois do flagelo, Pilatos apresentou Jesus lá na esperança de que eles mudassem de ideia, mas eles não mudaram, eles continuaram com a mesma ideia. Desculpa, gente. E daí eles gritaram para crucificar Jesus. Então, Pilatos, ele lava as mãos no gesto de eu não tenho culpa do sangue dele, desse sangue inocente. Eu não tenho culpa disso. E não tendo culpa, a culpa era de quem entregou ele. Entregou Jesus a ele. Então, é isso o significado do lavar as mãos. A gente vê bastante nas missas, né, que o padre lava as mãos. Então, é isso o significado, gente. Depois disso, Jesus foi obrigado a carregar uma cruz que ela pesava de cerca de 70 a 80 quilos. Então, era uma cruz muito pesada. E ele caía. Alguns estudiosos dizem, gente, a gente não pode viver só na base dos estudos, né? A gente tem que se basear na Bíblia também. Jesus, alguns estudiosos dizem que Jesus tenha caído mais de 3 vezes, mas a Bíblia fala que Jesus caiu 3 vezes. Então, no que vocês vão acreditar, eu não sei. Eu acredito na Bíblia. Então, é isso. E assim, era comum a pessoa cair porque Jesus ele estava totalmente dilacerado e tinham colocado a túnica dele. Então, tipo, a túnica, ela entrou em contato com as feridas e ela colou. Eu não sei se já tiveram a experiência de, tipo, cortar alguma parte do corpo, ou ralar e ter que colocar alguma coisa em cima, só que a pessoa esqueceu de colocar, por exemplo, uma pomada ou alguma coisa e puxou depois. Então, é uma dor extrema, né? Na verdade, é uma dorzinha. Mas o que aconteceu com Jesus foi uma dor extrema. E ele teve que percorrer com a cruz por 8 quilômetros. Então, era muito longe, uma cruz muito pesada. Ele estava dilacerado. Então, vocês imaginam, né? O tanto que ele sofreu por nós. E assim, gente, quando ele chegou, foram para a colina chamado Gólgota, que na tradução é crânio. Ah, mas por que é crânio? Porque por um erro geográfico, desculpa, gente, minha discussão é horrível. Por um erro geográfico, agora eu não sei, não tenho certeza se tinha crânios em volta dessa colina ou se era uma colina com um formato parecido com um crânio. Mas a gente também chama essa colina de Calvário, né? E lá Jesus foi pregado. Como eu disse, a gente não pode se basear só na área científica. A gente tem que se basear na Bíblia. Jesus foi pregado pelas palmas das mãos, como a gente vê em praticamente todas as cruzes. Mas os estudiosos dizem que não tinha como ser pregado pela palma da mão, porque o peso do corpo faria com que rasgasse a mão. Então, Jesus foi pregado em uma região perto da palma da mão
que era uma região mais firme, ou no pulso, entre dois ossos. Então, as estimativas é que foram isso que aconteceu, mas a gente acredita que foi pelas palmas das mãos, porque depois ele apareceu e mostrou as palmas das mãos, então é isso. A estimativa é que os cravos usados para pregar Jesus, tanto nas mãos quanto nos pés, eram de 1,2 centímetros. Então, é mais ou menos grande. Eu vou deixar algumas imagens aqui na tela para vocês verem, gente. E daí, um detalhe muito importante que eu acabei esquecendo, era que eles tinham colocado de uma forma para ofender mesmo Jesus, uma coroa de espinhos. Então, muitos crucifixos têm o formato... Esse aqui eu acho que não tem. Mas muitos crucifixos têm o formato de uma auréola. E... Luna. E dizem que não foi assim. Mas a gente vai acreditar no que, né, a gente geralmente vê. Que é... Ai, desculpa, Jesus. Que é a cruz... A cruz não. Errei. Que é a coroa de espinhos em formato de auréola. Então, alguns dizem que foi um capacete, assim, um capacete colocado em Jesus. Mas daí, né, como eu já disse anteriormente, vai da sua crença, vai da sua fé. E os espinhos dessa coroa de espinhos, ele era feito por várias roseiras, assim. Não é roseiras que fala, gente, é outras plantas que tinham espinhos na época. Então os espinhos eram muito grandes, eles tinham cerca de 1 centímetro. Então é muito grande. E ele perfurava o couro cabeludo. E aquilo causava uma dor extrema. Então, Jesus sofreu muito. Voltando lá na crucificação, Jesus foi crucificado. E aos pés de Jesus estava Maria Madalena, né? João, que era o discípulo mais amado de Jesus, e Nossa Senhora, Maria, mãe de Jesus. Então, foram os únicos que sobraram, né? Jesus foi crucificado com duas pessoas, dois ladrões. Um deles não acreditava que ele era o Filho de Deus, e o outro pedia que Jesus lembrasse dele quando ele chegasse no reino dele. E eu vou deixar a resposta disso para o final, porque eu vou falar algumas coisas. Depois que Jesus morreu, né, na cruz, a morte por cruz, a forma como a pessoa era colocada, tinha a cruz assim, como tá aqui. Tinha a cruz em forma de T e tinha a cruz em forma de Y. Então, de qualquer forma, a pessoa era torturada. E da forma que Jesus foi colocado, que geralmente era colocado, é uma forma de Y. Então, esse ato de esticar demais os braços, inclusive Jesus teve o ombro deslocado, o ombro, agora eu não vou saber dizer qual ombro que foi, mas ele teve um ombro deslocado, e isso ele comprimia os pulmões. Então, os pulmões já estavam cheios de líquidos,
de sangue também. Então, aquilo era uma forma mais, assim, horrível de torturar alguém. Então, quando Jesus morreu, geralmente era ordenado, um detalhe que eu esqueci, gente. Jesus, ele morreu de cerca a 3 horas depois que ele foi crucificado. Mas a morte por cruz geralmente era deixado lá porque a pessoa, tipo, ela podia demorar horas, ela podia demorar até dias para morrer. Então era uma morte lenta, era uma morte dolorosa e a pessoa, em alguns casos, eles deixavam lá as árvores, o que eu tô falando? As aves, agora eu não vou lembrar o nome, mas eu vou deixar aí na tela. Aquelas aves, tipo corvo e tal, elas comiam as carnes das pessoas. Então, dependendo da forma, se passasse dias, a pessoa podia morrer, aí ela caía da cruz e era comida pelas aves. Enfim, gente, era horrível, né? Mas não aconteceu isso com Jesus, graças a ele mesmo, né? E graças ao Pai. Então, depois que Jesus morreu, ele era o costume dos romanos eles quebrarem as pernas dos criminosos para acelerar a execução. Só que quando foi na hora de quebrar as pernas de Jesus, eles viram que Jesus já estava morto. Então, um romano, que eu vou deixar o nome dele aqui, que eu não lembro o nome dele, ele certificou, né, que Jesus tinha morrido mesmo, se Jesus tinha morrido mesmo, e ele perfurou o lado direito de Jesus. E isso, quando a lança entrou, ela foi direto pro pulmão, que ainda estava cheio de água e sangue. Então, na hora que perfurou, jorrou água e sangue. Então, é uma das explicações de ter jorrado água e sangue de Jesus. Mas não era, assim, o costume deles fazer isso. Então, não acontecia. Era raro acontecer, né? Essa questão. E esse soldado romano, inclusive, se converteu, né? Enfim, acreditou. E depois o véu do templo rasgou. Então, os fariseus, os sacerdotes e Caifás também, eles acreditaram que eles se culparam, na verdade, que eles tinham matado uma pessoa inocente, uma pessoa que era realmente filho de Deus. Agora eu vou contar umas informações que eu não contei, porque o centro mais era falar sobre como Jesus morreu, como Jesus ficou, o corpo dele, e os detalhes. Mas eu vou falar umas informações adicionais. Primeiro, Jesus, ele fez um milagre no horto. Pedro, na tentativa de salvar Jesus, assim, dos soldados romanos, ele... Ai, gente. Ele decepou com uma espada a orelha de um soldado romano chamado Malco. E Jesus foi e viu, e depois Jesus pegou a orelha dele e colou a orelha dele no corpo dele. E Malco ficou em estado de choque, assim, né? Eu também ficaria.
Eu também ficaria. Mas enfim, gente. A segunda coisa é que Jesus, quando ele estava carregando a cruz, né? Ele não aguentava levar mais a cruz porque ele estava muito, muito limitado. E daí eles obrigaram a um sirineu, que era Simão, a carregar a cruz com Jesus. Então ele carregou a cruz até o Calvário. Terceiro ponto. No meio do caminho, Jesus, ele estava passando e Verônica veio ao encontro dele e pediu permissão para que ela pudesse enxugar o rosto dele. E ele mesmo enxugou o rosto. E esse pano existe, é uma curiosidade muito boa. Esse pano, ele existe, o nome dele é Santo Sudário, então eu vou tentar deixar uma foto dele aqui, mas eu vou colocar um link aqui falando sobre o Santo Sudário, então vão lá assistir, tá? É muito importante, porque é uma relíquia, gente. Quarto fato é as palavras que Jesus disse antes de morrer. A primeira foi: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. A segunda foi que foi a resposta ao bom ladrão, que é conhecido como bom ladrão. Estarás hoje comigo no paraíso. Então, né, é a resposta. A terceira foi: tenho sede. E eles molharam uma esponja com vinagre. Alguns dizem que foram com vinho também, ou com vinho, não sei, com o vinho. E colocaram na ponta da lança para alcançar a boca de Jesus. E foi isso. A quarta frase foi quando ele se direcionou à mãe dele e a João, que ele falou assim: mulher, eis aí o teu filho, João, eis aí a tua mãe. Então ele entregou Nossa Senhora pra gente, que naquela época representava João. A quinta frase foi: meu Deus, por que me abandonastes? A sexta frase foi: está consumado. E a última frase foi: Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Então ali Jesus expirou e morreu. Sim, gente, eu vou deixar alguns links aqui na descrição, porque, como eu disse, eu não posso colocar vídeo aqui, mas eu vou deixar alguns links aqui na descrição. Eu vou especificar em cima o que é aquele link, para você entrar e lá ver. Se você for muito sensível ao conteúdo, eu peço que vocês não entrem. Mas se você for tranquilo, vai lá ver os vídeos que eu vou deixar aqui na descrição. São muito importantes, são do filme da Paixão de Cristo, né, do Mel Gibson, e que é muito, muito maravilhoso. É isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. O intuito desse vídeo foi para que vocês meditassem um pouco da Paixão de Cristo, né, porque tá chegando, já iniciamos a Semana Santa, então Sexta-feira Santa tá aí e é necessário meditar o amor que ele derramou por a gente na cruz, né? O amor, o cordeiro que foi imolado pelos nossos pecados e que nos deu o paraíso, né? E é muito importante. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu peço que vocês me ajudem muito na divulgação, porque isso faz alcançar mais almas, mais jovens,
Então, é isso, gente. Um beijo e salve Maria